Boa noite aos que estão no online, os que vão nos assistir no futuro, aos que estão aqui no presencial. Vamos rogando ao nosso amado Mestre Jesus que nos ilumine a mente para que nós possamos trazer as reflexões necessárias sobre esse tema, né? Os níveis espirituais do ser humano. Estamos dentro de uma casa espírita e nem sempre a gente fala sobre isso. Eu já abordei isso aqui em outros momentos, né? E essa visão que eu estou trazendo é uma visão da teosofia que foi fundada pela Helena Blavatsky, tá? Então, uma jornada de autoconhecimento, consciência e cura. Você se conhecer é uma jornada de autoconhecimento. E ao mesmo tempo que você se autoconhece, você toma consciência do seu corpo, toma consciência da sua forma de estar no mundo e automaticamente você cura. Porque à medida que você vai se autoconhecendo, você vai deixando de ser vítima e passa a ser protagonista da sua vida. E a casa espírita, ela visa muito isso, a reforma interna das pessoas. Mas nem sempre isso é alcançado, né? Por quê? Porque cada um de nós estamos em um nível de evolução. Aqui no SEVA, todo o nosso trabalho se pauta em cima dessa ideia que eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Então, para a gente começar, uma pergunta. Quem somos nós, além do corpo que vemos? Será que vocês já pararam para pensar sobre isso? Quem sou eu além desse corpo que aqui está? Muitas vezes, né, quando a gente conhece alguém, a gente se apresenta assim, eu sou fulano. Se eu sou fulano, eu estou vibrando no corpo físico, no chakra básico, que é a minha sobrevivência. Nós deveríamos estar vibrando na nossa consciência, que é o nosso corpo átmico, que está ligado ao nosso sétimo chakra, portanto, ao nosso sétimo corpo, né? Então, bate aqui, mudou. Então, quem somos nós? Nós somos muito mais coisa do que isso que está visível através de nosso corpo físico, né? Nós somos um ser multidimensional, ou seja, nós vamos muito além disso que se apresenta. Nós somos muito além do dinheiro que carregamos, da cultura que trazemos. Nós somos um ser em essência. E esse ser em essência, ele transita por várias dimensões com a maior tranquilidade e com a maior facilidade. Agora, lógico, que quem não tem conhecimento, quem não tem o autoconhecimento, vai ter dificuldade de transitar no meio disso e muitas vezes vai atribuir milagres aonde não existe milagres. Certo? Aqui, toda quinta-feira, nós, no momento do tratamento coletivo, através da apometria, a gente pede para que vocês coloquem a mão no local que vai ser cirurgiado, que coloque a mão no local em que você veio buscar ajuda. Para quê? Para que você tome consciência da sua doença. Porque muitas vezes nós estamos adoecidos, sabemos que estamos adoecidos, mas não tomamos consciência. Ou seja, terceirizamos a nossa cura para a casa espírita, terceirizamos a nossa cura para o médico, para o psicólogo, mas eu mesmo não tomo nenhuma atitude no caminho da cura, certo? Então nós somos um ser multidimensional. Imagina a cebola. A cebola tem inúmeras cascas. Nós somos uma cebola cheia de cascas. E a gente precisa ir arrancando essas cascas de fora para poder chegar lá no miolinho da cebola, que é a nossa própria essência, que é o nosso espírito.
Então, na verdade, o que nós somos espírito em matéria, né? E aí, quais são esses 7 corpos, né? Que nós já falamos aqui em outros momentos: o corpo físico, o corpo etérico, o astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Ficou um erro aqui, eu engoli o mental inferior, né? Que era o corpo 4, mas está valendo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses corpos. Toda vez que eu falo dos corpos, eu sempre lembro da Matrioshka, aquela boneca russa, onde você vai tirando uma de dentro da outra, né? Então, cada bonequinha daquela que você tira é um corpo nosso, é um nível de consciência nossa, tá? E aqui, né, por essa ordem que está aqui, olha, físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico, você percebe que quanto menor o número, mais denso é o corpo. Então, o físico é o primeiro que se apresenta, é o mais denso. Aí logo, né, 30, 40 centímetros no máximo, aqui para fora, nós temos o etérico, depois o astral. E aí, quando você está andando na rua, você passa por alguém que você nunca viu, você arrepia inteirinho. Aí você fala, nossa, não senti bem. Passei pela Shirley na rua, senti muito mal. Foi um dos corpos não físicos, é um dos corpos energéticos seus que comunicou, né, quando passou do lado a lado, o corpo energético seu interagiu com o corpo energético da Shirley. E a química não foi legal. Você não sentiu bem. Certo? Pode acontecer de você passar por alguém na rua e falar assim, nossa, mas que energia gostosa. Nossa, quem é essa pessoa? É um santo? É o São Pedro? Que eu passei do lado dele, eu senti tão bem. Foi o corpo energético dessa pessoa que entrou em contato com o seu corpo energético e te trouxe a clareza, te trouxe a tranquilidade que você sentiu. Oi. Quando você passa por pessoas, todo o corpo de uma pessoa mental, outro também, outro tem clareza, outro tem clareza, outro tem nada, outro está, outro Deus da boa pessoa. Não, também não vai estar, como que eu diria, não vai estar tudo perfeito, de ninguém, tá? Nenhum ser, a não ser Jesus que veio à Terra, teve esses corpos 100% harmonizados. Chico Xavier teve os seus 7 corpos hiperharmonizados, mas em um momento ou outro desarmonizava o emocional, por exemplo. Por quê? Porque o Chico foi um ser humano, e como ser humano, o que o ser humano faz? Ele se descontrola. Então eu fiquei sabendo, né, de pessoa, da família do Chico, se não for verdade, essa pessoa mentiu para mim, que o Chico, quando ele perdia a paciência, ele chegava a pessoa no lugar. Então, se ele chegava no lugar, ele alterava a voz, certo? Então, você vai sentir essa dissintonia mais em relação ao corpo emocional, ao corpo mental inferior. Esse que é o emocional. É esse que lida com a nossa raiva, com o nosso ódio, com o nosso rancor, com o nosso medo, com a nossa culpa. Está tudo ali. Entendeu? Aí,
os outros corpos desarmonizados podem trazer interferência nesse momento? Pode. Você pode chegar a conversar com uma pessoa e sentir-se muito bem. Os corpos estão harmonizados. Você pode conversar com a pessoa e não sentir-se bem. Os corpos estão desarmonizados. Se você conversa com uma pessoa, essa pessoa está com os corpos harmonizados, você está desarmonizado, então, essa pessoa, aliás, você, né, todo harmonizado, essa pessoa que você está conversando desarmonizado, energeticamente, automaticamente, o seu padrão vibratório baixa e puxa o padrão vibratório da pessoa para ficar em equilíbrio. Tá? Então você ajuda a pessoa sem você saber que você está ajudando. Agora, se a pessoa está desarmonizada, você está desarmonizado, é choque, é briga, é confusão. Com toda certeza. Então, na maioria das vezes, quando você vê brigas, discussões, é porque as duas pessoas estão com padrão vibratório extremamente baixo. Extremamente baixo. O ambiente influencia no sentido das energias que ficam armazenadas. Aqui dentro, as energias que são armazenadas aqui dentro do SEVA são energias ótimas, excelentes? São. Mas são completamente diferentes das energias armazenadas na adoração. Que não deixa de ser ótimo, nem deixa de ser excelente. Mas são padrões vibratórios diferentes. Por quê? Porque aqui é uma casa espírita, lá é uma igreja católica. E se você for lá na Reino do Céu, sei lá, não sei, uma igreja evangélica, todo o ambiente vai estar harmonizado num padrão vibratório diferente do céu, diferente da paróquia. Mas se você for lá no Centro Espírita Allan Kardec, que é espírita, vibração excelente, mas a vibração de lá é diferente daqui. Por quê? Cada espaço tem uma egrégora que dá sustentação energética. Sim, porque tem uma egrégora. A boate, o bar tem a sua egrégora, tá? Lógico que não vai ser a egrégora que trabalha no SEPA. Completamente diferente, tá? Você vai nesse lugar que fuma, como chama? Tabacaria, né? Você vai numa tabacaria, com toda certeza, a egrégora que está ali é uma egrégora de ex-fumantes. De ex-fumantes não, né? De espíritos que eram fumantes. Se você vai na boca, às vezes tem pessoas que vai com a gente na boca, sente muito mal, porque a pessoa não está preparada para poder estar em conexão com a energia da boca. Agora eu, depois de 30 anos, já estou calejado, né? Mas às vezes tem hora que eu ainda sinto mal, né, Sebastião? De vez em quando eu corto uns doces, tá? Tem hora que o bicho pega. Por mais seguro que você esteja, por mais alinhado que você esteja, tem hora que, né? Bom, então vamos lá. O corpo físico, ele é veículo da experiência. Eu sempre falo isso. Os meus pés me levam onde eu tenho que ir, mas as minhas mãos fazem o que tem que ser feito. Isso é ação. E é o meu corpo físico que vai me permitir a experiência. Então ele é veículo. Valdo, mas eu vim de carro. O carro é a extensão dos seus pés, que é a extensão do seu veículo. Veículo carnal, tá? Ele é corpo material, permite nossa experiência na vida terrestre. Então, tudo que diz respeito à matéria é o meu corpo físico que está aqui. Alguns acham lindo, maravilhoso, outros acham horroroso, outros acham obeso, outros acham magrelo, outros acham alto, outros acham baixo, outros acham negro, outros acham branco. É a opinião de cada um. Mas é isso que está aqui, é real, tá?
O corpo etérico, aí ele já começa a fluidificar, né? A partir do corpo etérico já é fluido. E aí, o corpo etérico já é um corpo energético, não é mais físico, já não é material como o corpo físico. Ele é relacionado à vitalidade, é ele que te dá vigor. Se você está assim desanimado, né, desvitalizado, é corpo etérico, a sua doença está lá no corpo etérico. O seu mal-estar está no corpo etérico, portanto, bem grudadinho aqui do seu corpo físico. Ele faz a ligação entre o físico e os níveis sutis. Então, o duplo etérico, ele faz a ponte. Aqui está o físico e aqui está o astral. O etérico está aqui no meio. Então, ele liga o astral ao físico e liga o físico ao astral. Ele é o intermediário. Não. Não. No mental inferior. O corpo astral, que é o terceiro corpo. Então imagina que o físico, aqui está o etérico, aqui está o astral, certo? É o universo das emoções. É associado à experiência emocional. Então, todos os medos que nós carregamos ou que nós adquirimos estão no corpo astral. As culpas, né, de que nós tanto brigamos, que tanto falamos, está no corpo astral. Além do medo e da culpa, nós ainda temos no corpo astral a mágoa, a raiva, a paixão, o apego, o amor. E aí, nesse corpo astral, nós precisamos nos perguntar assim: quais emoções ainda governam as minhas escolhas? Porque as escolhas que nós fazemos aqui em Terra são escolhas pautadas nas emoções que nós sentimos. Se eu sentir raiva da Ana Cláudia, eu vou fazer a escolha de não conversar com a Ana Cláudia, eu vou ficar de mal com a Ana Cláudia, ou coisa balela, né? Mas é isso que acontece. Então, por quê? Porque a gente está ligado ao nosso corpo astral. Estamos espiritualmente infantil. Ego infantil inferior. Você tá bom isso? Ego infantil inferior. Qual é o nosso grande desafio como moradores do planeta Terra? É elevar todos os aspectos do nosso ego para o superior. Então, elevar o ego inferior para o superior, o infantil para o superior, o adolescente para o superior, o adulto para o superior. E o ego, e o ancião? O ancião não tem inferior nem superior. Ele já passou por todas as fases e agora ele já conhece o caminho e ele vai caminhando de costas, iluminando para quem vem atrás. Quem tinha um ego ancião? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, por aí afora vai. O mental inferior, eu esqueci de colocar lá, mas aqui eu não esqueci não. O mental inferior é o mundo dos pensamentos. Ele relaciona-se aos pensamentos automáticos. Sabe aqueles pensamentos que vêm em propulsão? É o mental inferior. É o nosso
o nosso amiguinho ou o nosso inimigo que está ali soprando as coisas. Crenças. Não passo debaixo de escada, porque senão o gato preto e por aí afora vai. Um monte. Isso, um monte de superstição, né? Então, isso está ligado ao corpo mental inferior. Além disso, condicionamentos. A gente se condiciona a um monte de coisa. Por exemplo, a gente se condiciona. Um dos condicionamentos, ou uma das crenças que a gente tem, né? Hoje não tanto, mas na minha época, enquanto criança, era muito presente. Se tomou leite, não pode chupar manga. Se chupou manga, não pode tomar leite. Não é? Isso é condicionamento. Vai buscar a origem disso, que você vai ver que não tem nada a ver o chuchu com a abobrinha. Tá? Então, isso são condicionamentos. Quer ver um outro condicionamento? Quando eu fazia mestrado, né, um professor nosso, sociólogo, ele era PhD em sociologia, muito inteligente, aí ele foi visitar uma aluna, ele gostava de ir, lá em casa ele foi várias vezes. Ele ficava cavando uma brecha para poder ir visitar a casa dos alunos. Aí ele foi visitar a casa de uma aluna, não foi aqui em Uberaba, não sei onde foi. Aí chegou lá, a aluna pegou o peixe, foi fazer peixe frito, né? Pegou o peixe e cortou o rabo. Aí ele viu aquilo, sociólogo, muito observador, falou, para que você cortou o rabo do peixe? Ah, não sei, aprendi com minha mãe. Condicionamento. Aí, não, eu quero saber, então vamos marcar uma visita na casa da sua mãe. Aí foi na casa da mãe dela. Mãe, por que você vai cortar o peixe? Por que você me ensinou a cortar o rabo do peixe para poder fritar? Uai, não sei, aprendi com minha mãe. A avó, tá viva? Tá, então vamos lá que eu quero saber. Aí foi lá. Vó, por que a senhora ensinou minha mãe a cortar o rabo do peixe para poder fritar? Minha filha, isso é coisa do passado. Eu fazia isso quando a frigideira era desse tamanho. Agora a frigideira é grande, eu não corto mais não. Certo? Quer dizer, a coisa foi sendo passada sem nenhum questionamento. Tá? Então, isso são condicionamentos. Né? Julgamentos. Nós somos mestres para julgar. Adoramos julgar. Mental inferior. Padrões repetitivos. Nossa, quantos padrões repetitivos que a gente tem? Tipo, você só anda por uma rua do lado da rua. Você nunca se permite atravessar a rua e andar do outro lado. Ou você faz sempre o mesmo trajeto. Você não se permite mudar de trajeto. Né? Pensamentos repetitivos podem transformar-se em padrões de comportamento. Então, vigiar o pensamento é cuidar da própria consciência. Então, Quebrar. Andar para trás. Tem que quebrar. Tá? Para quê? Para você exercitar o seu corpo mental inferior. Porque senão a gente fica... Vou trazer um exemplo aqui desse negócio mental inferior. A TEDoca. Todo mundo conhece a TEDoca. A TEDoca tem quase 80 anos. Ou 80 e alguma coisa, não lembro agora. Ela está fazendo aula de violão. Ela quebra tudo. Tudo. Por isso que ela está jovem daquele jeito, com aquela energia toda. Tá? Por quê? Porque ela está sempre mexendo no mental inferior dela. A TEDoca sabe disso? Não. Ela não tem esse conhecimento aqui, mas ela põe um trem, põe um negócio para funcionar, põe um trem para andar. Tá? Vigiar o pensamento e cuidar da própria consciência. Vamos lá para o mental superior. O mental superior é o despertar da sabedoria. Ele está relacionado à sua intuição, ao seu discernimento. Quantas vezes você tem a intuição, né? Tá descendo a rua, vou atravessar para... Não, vou não.
Não deu 2 segundos, veio um carro e te chapou na parede. Você não deu atenção à sua intuição. Eu, Valdo, todas as vezes que não dei atenção à minha intuição, eu me dei mal. Fiz mau negócio, fiz mal, arrumei mau emprego, certo? Então, intuição, ela é a nossa mestre número 1 para nos garantir a sobrevivência aqui no planeta Terra, certo? Outra coisa, ligada a aumentar o superior, a nossa criatividade. Quanto mais você exerce a sua criatividade, mais você está fazendo academia com o seu mental superior. Depois sai daqui, tem 2, 3 caras. Eu vou fazer isso. Entendeu? Eu vou passar por aqui. Uma coisa interessante. Geralmente, Sim. Mas eu tenho umas escolhas que geralmente hoje eu vou dar um pau. Então, chega lá, não sei, acontece muito isso comigo. As escolhas que eu faço, Sim. É exatamente isso, né? A compreensão das experiências. Nós vivemos as experiências e não a compreendemos. E muitas vezes colocamos a culpa no outro pela experiência que eu estou vivendo. É uma experiência minha. O outro não tem culpa. É meu. Eu preciso assumir esse ato, né? Então vem uma pergunta aqui. O que a vida está tentando me ensinar através destas experiências? Se a cada experiência, agradável ou desagradável, que nós experienciarmos, no final da experiência a gente perguntasse, né, o que isso está me ensinando, a gente mudaria o nosso padrão vibratório e mudaria a nossa forma de estar no mundo, tá? Bom, gente, nós vamos parar por aqui. Gratidão ao coração de vocês, gratidão a quem está no online, quem vai assistir no futuro. E no próximo mês a gente continua falando dos outros corpos, beleza? Só gratidão. Que assim seja.